Olá, telespectadores. Estamos voltando com o programa Segurança Jurídica pelo canal Viver Brasil, canal 9, canal 527. Nos acompanhe também nas mídias sociais. Mande suas ideias de novos temas para novos programas. Estamos aqui com o desembargador Flávio Bozon falando sobre a SAF, uma lei de autoria do senador Rodrigo Pacheco que veio para transformar o futebol brasileiro. Desembargador, nós estávamos falando então do processo de criação da SAF. Queria que você falasse aí, são tantos torcedores mineiros que nos assistem, Minas Gerais, aí assistindo o programa. O Cruzeiro já implementou, o Atlético, né, tem dito frequentemente a sua diretoria que procura implementar em breve. O América Mineiro também tem experiência já, né, de estudos e adoções da SAF. Então explica um pouco, né, como é que foi o processo de criação para esse torcedor apaixonado. Porque uma das coisas que a gente tem que entender hoje é o seguinte: o futebol sempre vai ter essa paixão, mas ele tem que ser agora tratado também no ritmo da razão, do ritmo empresarial. Não adianta fazer um time que gasta milhões, se endividar e no ano seguinte, né, não ter condição de pagar a folha de pagamento, não ter condições de pagar os tributos. Então, nós estamos aí nesse processo e eu gostaria que explicasse para a gente quais foram os passos aí de criação de uma SAF, sobretudo a do Cruzeiro. Perfeito, Luiz Cláudio. Vamos lá. Como eu estava terminando aí de dizer no bloco anterior, estabelecendo um pouco dos nossos propósitos quando assumimos, a gente entra no Cruzeiro talvez no pior momento de sua história, né? E enfrentamos aquilo que a gente classificava internamente como uma tempestade perfeita, porque tínhamos o time rebaixado para a segunda divisão, pela primeira vez um clube tido como grande, rebaixado sem a cláusula guarda-chuva com relação aos direitos de transmissão, porque até o ano anterior, né, os clubes caiu para a segunda divisão e recebiam a cota de televisão como se estivessem na primeira divisão. Era uma regra contratual no contrato com a emissora de TV que explora o Campeonato Brasileiro, e pela primeira vez essa regra foi retirada e foi justamente no ano em que o Cruzeiro caiu para a segunda divisão. Então nós já tínhamos esse problema. Tínhamos dívidas com vencimento imediato da faixa ali dos 400, 500 milhões, vencimento assim de curto prazo, né, tributárias, com atletas, com empresários do futebol, e aí veio ainda por cima a pandemia, né, que afastou os torcedores do estádio, afastou os patrocinadores, enfim, nós tínhamos por isso daí, porque se falando em tempestade perfeita. É por isso que eu coloquei já no início que o primeiro propósito era, de fato, não deixar o Cruzeiro morrer, ou seja, não encerrar, né, o futebol do Cruzeiro, tamanha a dificuldade, né, colocada à nossa frente. Né, e nesse ponto específico, tivemos êxito, né, no sentido que conseguimos, né, nos manter, né, disputando os campeonatos que foram apresentados com o elenco que era possível angariar com os poucos recursos que tínhamos. Conseguimos criar teses, né, jurídicas, e aí eu falo pelo jurídico mesmo, provavelmente dito, que estava sob meu comando, né, criar teses que nos permitiram dar um fôlego junto aos credores, né, e inclusive principalmente perante, né, a Fazenda Nacional, que é o maior credor, né, do clube, né, foi possível restabelecer o diálogo, né, já que o Cruzeiro tinha sido excluído do Profut por inadimplência, foi possível restabelecer o diálogo e formalizar uma nova forma de acordo, uma nova transação que deu a esse fôlego ao Cruzeiro. Ao mesmo tempo, redução absurda do número do pessoal, né, que era um número de gasto elevado, né, redução de gastos em geral do ponto de vista administrativo para se adequar o orçamento e tentar manter funcionando aquilo que fosse essencial ao clube, né, e como era ainda uma associação, né, então tínhamos que ao mesmo tempo manter o departamento de futebol funcionando, mas também sem deixar de lado as pretensões dos associados, né, que querem, né, o clube com condições adequadas para eles frequentarem aí no final de semana. Né, e quando a gente assumiu, por exemplo, a piscina do Clube do Barro Preto estava até verde de tão suja. Né, até isso era difícil, mas também conseguimos restabelecer isso. E aí, paralelamente, nós tínhamos isso daí como certeza, a única saída era, de fato, a convolução em empresa. Qual o modelo?
tinha um modelo de um projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados e tinha um modelo, né, da Sociedade Anônima de Futebol, numa lei muito mais específica, porque o projeto de lei da Câmara ele era extenso, ele regulava todos os esportes em geral, queria estabelecer regulamentos, né, sob o ponto de vista de sociedade, de administração de desporto, enfim, era uma lei muito mais genérica, uma lei geral do desporto, uma lei que era facilmente identificar que era uma lei de difícil tramitação, né, ao passo que no Senado nós tínhamos um modelo mais específico que era apenas tratava do clube empresa, né, do que a gente chamava à época de clube empresa. Mas eu quero um furo, Flávio. Me conta aí, como é que você chega ao valor? Quais são os passos? Você chegou, por exemplo, escolhemos um modelo. Como é que chega no valuation aí? Quando chega no valor, por exemplo, o Cruzeiro foi uma operação de em torno de 400 milhões? Essa é uma operação difícil até de explicar. É sigilosa. Tem o sigilo, que eu devo, de fato, eu assinei as questões sigilosas, mas é difícil explicar, porque a gente vê, às vezes, aí, o povo fala, o time foi vendido por tanto, X, 10X, 50X, enfim. Só que a questão não é como se compra um carro, por exemplo, né, que o carro mas tem um preço, você coloca. Tem uma teve um né? valuation final Isso. E isso passa por uma assembleia dos conselheiros para aprovar ou não aprovar. Teve. Aí, encurtando a história, né, teve a lei proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, que depois é repassada a relatoria para o senador Carlos Portinho, um advogado da Justiça Desportiva que já defendeu o Cruzeiro em algumas vezes. Carlos Portinho é senador pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Um grande amigo, e ele, então, encabeça a relatoria da lei, aprova a lei da Sociedade Anônima de Futebol, né, e o Cruzeiro, já ciente disso, começa a se preparar, porque tinha isso como única saída. Então, primeiro vem a due diligence da Ernst Young, né, que foi uma das Big Four que foram contratadas para poder fazer o valuation do Cruzeiro e apresenta o valor que o Cruzeiro poderia valer, né, para a apresentação desse projeto, né, de eventual alienação das cotas de uma futura empresa, né. Paralelamente, a gente precisava aprovar, primeiro, a possibilidade de constituição de uma empresa, porque o Estatuto do Cruzeiro até já tinha essa previsão muito antiga, de que o Departamento de Futebol poderia se estabelecer como uma empresa, mas isso precisaria ser aprovado numa Assembleia, desde que com 51% das ações ficando com a associação, o CNPJ atual. Então, antes mesmo da promulgação da lei, já aprovada dentro do parlamento, né, o Cruzeiro fez essa assembleia e conseguiu a aprovação, né, e, adiante disso, começou aí a montar a Sociedade Anônima de Futebol, elaborar estatuto, fazer a integralização, né, da empresa com o valor dos direitos econômicos dos atletas. Então, relacionamos todos os atletas que tínhamos até então lá, inclusive ficou decidido que patrimônio imobiliário iria para a Sociedade no Futebol, tudo ficaria, então, portanto, com a associação. Então, o capital foi todo integralizado apenas com os direitos econômicos dos atletas, né, e montou-se o estatuto, deixou tudo pronto. Então, o Cruzeiro foi ao mercado, né, para poder buscar os investidores, né, e o que estava se parecendo ali no mercado era a grande dificuldade de alguém aceitar colocar dinheiro e assumir responsabilidades, né, porque existem responsabilidades do ponto de vista tributário, no futuro do ponto de vista trabalhista, enfim, né, e não sendo o acionista majoritário dessa empresa. Então foi aí a parte aí do segundo furo, já que você pede aí, Luiz Cláudio, é a parte então de buscar novamente dentro dos associados do clube uma alteração do estatuto para que não fosse permitida a alienação de cotas além das 49%, chegando até 90% das ações da empresa já constituída, né, Cruzeiro Sociedade Anônima de Futebol. E isso foi aprovado, a gente se lembra, às vésperas do anúncio de que o investidor que estava disposto a fazer essa parceria com o Cruzeiro era ninguém menos que o Ronaldo Fenômeno. Mas é importante destacar também, Flávio, que apesar de ter a maioria das cotas, né, algumas questões são imutáveis, né? Ou teria que ter um quórum muito alto. Por exemplo, você não pode dissolver o nome, retirar o nome, mudar o escudo, não tem umas restrições legais e contratuais a respeito disso? Existem. Né? Existem, a primeira coisa, independente do... Por exemplo, não pode mudar a sede do Cruzeiro para uma outra cidade, não pode
não pode mudar o escudo do clube. Isso é mais do que... Porque é um patrimônio esportivo, cultural do estado de Minas Gerais, seja Atlético, Cruzeiro, América, né, e outros clubes do interior aí que tem marcas muito fortes, né? Isso. O legislador foi muito inteligente nisso, né? E a inteligência do legislador a gente se vê no fato de vários clubes estarem abraçando a proposta da Sociedade Anônima de Futebol. E uma das decisões inteligentes do legislador foi essa. Independente da participação societária, ainda que seja 0,1% das ações, né, a associação sempre vai ter o poder de veto sobre essas decisões aí colocadas. Cor, símbolo, sede, nome. Ela tem esse veto. Mas quando decidimos por 90%, né, não é 85%, não é 95%, quando a reunião nossa era de mudar o estatuto do Cruzeiro para que se permitisse a alienação de até 90% das cotas, a gente se abraçou numa outra norma inserida pelo legislador, muito inteligente, penso eu, que aí a associação passa a ter poder de veto não só sobre essas questões sensíveis do ponto de vista histórico, pessoal, né, corino e tudo. Ela passa também a ter poder de veto sobre questões negociais, como dissolução, cisão, fusão, né? Vamos supor hoje que o Ronaldo Fenômeno, né, que é o proprietário, né, da empresa que hoje é proprietário de 90% das cotas do Cruzeiro, resolva se fundir com outro clube, né? Isso dependeria da aprovação do representante da associação no conselho de administração da SAF. E ele, independente, ainda que seja um minoritário, ele tem poder de veto sobre essa questão. É mais uma colocação do legislador, né, que acho que muito inteligente. São questões que convidam os clubes a abraçar o projeto da SAF, porque tem esse resguardo do ponto de vista legal, tem benefícios tributários, né, que a tributação é bastante inferior à tributação de qualquer empresa, tem os benefícios sobre reorganização da dívida, enfim, né, só temos a aplaudir o legislador. E, inclusive, também tem o fato de que não é obrigatório se tornar sociedade no futebol, é algo facultativo, transforma quem quer, né? E isso acho que abriu as portas para uma revolução que está acontecendo no futebol brasileiro e que eu não tenho dúvida será regra em breve tempo. Certíssimo, Flávio. Eu queria saber de você também. Pronto, o Ronaldo Fenômeno, então, adquiriu grande parte, né, da SAF do Cruzeiro. E quais são as perspectivas de futuro, né? Hoje você deixou a diretoria jurídica do Cruzeiro, evidentemente está aí incompatível com a advocacia, porque hoje é desembargador do recém-criado Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Mas quais são suas expectativas em relação à SAF? Por exemplo, o X-Trabalho, né, em relação à sucessão das dívidas trabalhistas. Como é que você vê isso? Se a Justiça do Trabalho vai realmente respeitar essa legislação em relação às garantias, né, previstas na lei para essa nova Sociedade Anônima de Futebol? Como é que você vê esse quadro? Olha, outro ponto positivo da lei da Sociedade Anônima, né, do futebol é a possibilidade, né, de abertura de uma recuperação judicial, né? E o Cruzeiro fez essa opção ainda na nossa gestão, né, de pedir a abertura da recuperação judicial, né? Está no processo aí de consolidação das dívidas para a apresentação do plano de credores a ser aprovado, né, numa assembleia, e eu acredito, né, e torço para que haja aprovação disso, porque é talvez o único caminho para a solução, né, das dívidas aí do Cruzeiro e para a satisfação dos credores, né? E tenho certeza que todos os credores, né, receberão dentro do possível, evidentemente com aqueles deságios e aqueles descontos que são comuns em qualquer recuperação judicial, porque o objetivo é, ao mesmo tempo, saldar a dívida, mas também não aniquilar a empresa, porque ela continue a exercer, né, cumprir o seu propósito. Né? Então eu acredito muito na aprovação desse plano, que os profissionais que estão aí à frente disso são profissionais de grande competência, né? E que, com isso que se busque, né, a solução desse passivo, né, respeitado a regra legal, né? A regra de que a responsabilidade tributária ela é
de fato, solidária, como diz o CTN, mas a responsabilidade pelas dívidas cíveis e trabalhistas que siga a regra da lei da SAF, a regra específica que prevalece, portanto, sobre outras regras de norma geral, né, esse é o princípio geral do direito, né, que siga essa regra específica, né, no sentido de que apenas ao final de 10 anos, não havendo a solução dessas dívidas, é que a Sociedade Anônima de Futebol se torna subsidiária do pagamento, né, dessas dívidas. Eu, né, antes como advogado e ainda mais agora como magistrado, eu sempre tenho como uma premissa de que é preciso que o Poder Judiciário respeite a opção do legislador. A gente não legisla, a gente toma decisões, né, fazendo a substituição do fato à norma, cumprindo a norma que está lá colocada. Se foi uma opção do legislador colocar que a solução das dívidas dos clubes de futebol seja dessa forma, eu acho que seria inadequado do ponto de vista do Poder Judiciário pensar de alguma forma diferente ou julgar de alguma forma diferente. E eu espero que o legislador, que o Judiciário, então, daí, portanto, respeite a opção do legislador, porque eu acredito que ela será o caminho para a solução das dívidas do Cruzeiro e de todos os clubes do Brasil. Eu também acredito, a redenção do futebol brasileiro. Eu queria agradecer a presença do desembargador Flávio Bolzon. Obrigado, Luiz Cláudio. Parabenizar a sua atuação ainda enquanto advogado e outros colegas, né, na criação da SAF do Cruzeiro e mandar um grande abraço a todos os telespectadores que nos assistem. Continuem assistindo Segurança Jurídica. Todo mês uma novidade para você. Um abraço, Canal 9, Canal 527, Canal Viver Brasil.